Existem 3 razões pelas quais você nunca irá parar de sofrer. Basta que você siga essa cartilha, esse espaço dessas 3 razões, e eu garanto para você que você irá continuar sofrendo por muito e muito tempo. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas razões e principalmente como não segui-las, assista esse vídeo até o final. Olá gente, Rodrigo Tonhete aqui no canal ACBem, o canal que explica o Espiritismo de maneira prática para você entender. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 3 razões pelas quais você nunca irá parar de sofrer. Basta que você siga qualquer uma dessas 3 razões para que você continue sofrendo por muito e muito tempo. Então vamos entender cada uma delas. A primeira razão que fará com que você nunca deixe de sofrer é continuamente você passar pelas expiações. Se você continuar passando por expiações, você é um sinal de que você precisa continuar sofrendo. Então vamos entender um pouquinho sobre esse assunto de expiação. Qual é o conceito espírita de expiação? Expiação, segundo nos lembra o Livro dos Espíritos, é aquela situação que é a consequência inevitável do mal que você causou. Então se você causou um mal, todo mal que você causa gera uma consequência. Isso está dentro da parte 3ª do Livro dos Espíritos, das leis morais. E das leis morais fala que tem uma lei lá de causa e efeito. Tudo que você faz, seja bom, seja ruim, gera um efeito. Se for uma coisa ruim, gera um efeito negativo. A expiação nada mais é do que a consequência absoluta desse mal cometido. Então isso é expiação. Então enquanto você continuar praticando o mal, e aí nós vamos explicar como se livrar dessa prática do mal, mas quanto mais você continuar praticando o mal, você continuará inevitavelmente passando pelas expiações, que são as consequências inevitáveis do mal praticado. Então, alguns exemplos de expiação. Interessante que a expiação ela é algo que ela tem um caráter de inevitabilidade, ou seja, ela geralmente está no planejamento reencarnatório seu, ou das pessoas que sim passam por ela. Todos nós aqui na humanidade tem um planeta de provas e expiações. Então, um exemplo de uma expiação, uma doença, por exemplo, uma doença grave, um câncer, uma perda de um ente familiar, de um ente querido, um acidente, uma deficiência física ou mental, de nascença congênita ou provocada, causada depois, durante a sua encarnação. Então são expiações. A miséria é uma expiação, doenças, nós já falamos. Então as expiações elas têm essa característica de inevitabilidade, de que ela é algo que ela está no planejamento para acontecer, como uma consequência do mal cometido. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, coloca no Código Penal da Vida Futura que a expiação é um dos passos necessários para a pessoa se livrar do sofrimento. Então como é que você faz para você não passar mais pela expiação? Basta que você não pratique mais o mal. Se hoje você começar a não praticar o mal, você não terá expiações futuras. E aí você não estará sofrendo. A segunda causa que gera o sofrimento são as provações. As provações, elas nos causam dor, porque elas nos tiram da zona de conforto. O sofrimento decorrente da provação em si, ele não é algo automático. Vai da maneira como você encara a provação. Então existem 2 maneiras que você pode encarar uma provação. Uma maneira é você encarar a provação como um aprendizado, outra coisa é você encarar a provação como um sofrimento. O que é uma provação? Provação é uma dificuldade, é igual na escola, uma prova. Então é uma dificuldade, você tem uma prova para você estudar matemática, então você pode lidar com a prova de matemática de 2 maneiras. Você fala, ai meu Deus do céu, não aguento mais estudar matemática, não suporto matemática, eu odeio matemática, isso é um sofrimento para mim. Ou você fala assim, não, eu vou aproveitar que tem prova de matemática e vou vou estudar multiplicação, subtração, divisão, adição. Vou aprender
e aí eu vou utilizar desta prova para eu ser uma pessoa, o melhor aluno de matemática. Então, se você passa por uma dificuldade na sua vida, um desemprego, um problema financeiro, um problema de relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho está te dando problemas, isso são provações. Isso são provações. Se você lidar com a provação como se fosse uma tortura, um sofrimento, ele realmente assim o será. Então é uma causa de sofrimento. Se você lidar com a provação como se fosse um aprendizado, e ele efetivamente essa é a função original, a função principal da provação divina, é gerar aprendizado, vai deixar de ser um sofrimento e a provação aí terá atingido o seu objetivo. Qual é o objetivo de toda provação aqui na Terra? É gerar o aprendizado para o espírito. Se você conseguiu abstrair o aprendizado, as lições necessárias daquela provação, aquela provação vai deixar de existir na sua vida. Se você continuar teimosamente ignorando a provação, reclamando a provação ainda não terá atingido o seu objetivo, então ela continuará existindo e aí você continuará sofrendo. E a terceira e última causa de sofrimento é a ignorância. Então, o Emmanuel, na revista Reformador, de setembro de 1941, tem uma mensagem que nos fala sobre que o sofrimento tem como causa principal a ignorância. A falta de conhecimento das leis divinas, como elas funcionam, faz com que você tome decisões em desacordo com essas leis, e isso, quando você faz isso, você está em sofrimento. O sofrimento é um sinal divino de que você está em desacordo com as leis de Deus. Desse modo, quanto mais você conhecer e praticar corretamente as leis de Deus, menos sofrimento. Como é que é o primeiro passo? Conhecer. Como é que faz para conhecer? Estudar o Espiritismo. Estudar o Espiritismo. Então, você deve estudar o Espiritismo. É algo importantíssimo. Quanto mais conhecimento, menor a sua possibilidade de cometer atitudes equivocadas no campo do sofrimento. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto que você deve ter atenção. Estudar o Espiritismo. E depois de estudar o Espiritismo, você deve o quê? Acabou aí? Não. Praticar as leis de Deus. Não adianta nada você ter um tesouro, um baú de tesouro, e você não utilizar esse tesouro para a prosperidade de todos em torno de você. Então não adianta nada você ter um grande conhecimento, você lê livros, você faz N cursos, você faz palestras, você faz N coisas, mas você não pratica isso. Então você não está o quê? Interiorizando os conhecimentos das leis divinas que você aprendeu no livro, mas que você não interiorizou na sua conduta. Então, se você não praticar os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita, através da sua vigilância, da sua prática da caridade, da reforma íntima, você também estará inevitavelmente causando a si mesmo um sofrimento e causando sofrimento no outro. Tá certo? Então são essas três razões principais da causa do sofrimento: provações, expiações e ignorância. Atenção com essas três. Se você conseguir entender bem essas três causas, atuar em cima delas, não segui-las, você estará se livrando do sofrimento e alcançará aqui já nesta encarnação a felicidade relativa que o Evangelho e o nosso Senhor Jesus nos promete, né? Quando ele nos diz que a felicidade não é deste mundo, mas que a felicidade relativa seria possível ser alcançada. Tá bom? Então este vídeo, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos. E se você é daqui de Joinville, participe conosco. Conheça as leis de Deus e se livre do sofrimento através do curso Conheça o Espiritismo. Todo sábado, 18 horas, aqui embaixo nós vamos colocar o endereço da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Ou participe da nossa reunião pública toda terça-feira às 20 horas no mesmo endereço. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.